Stop. Salve, salve, amigo do futebol de mesa de todo o Brasil, eu sou Jefferson Carvalho e este é o Volta ao Mundo em uma Semana, o programa das manhãs de domingo aqui no canal Mundo Botonista. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer o carinho da sua audiência, que abraça o projeto Mundo Botonista, não somente aqui no YouTube, mas também nos segue nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Você que acompanha também o nosso podcast toda quarta-feira através da plataforma Castbox, no Spotify também e em breve no Deezer. É lógico, e você também que compartilha todos os nossos conteúdos, nossas colunas diárias, nossos cronistas lá no portal mundobotonista.com.br. Bem, você sabe, esse programa Volta ao Mundo em uma Semana tem por objetivo levar você a um giro por aquilo que rolou de melhor no nosso portal Mundo Botonista ao longo da última semana e pela repercussão que esses conteúdos provocaram nos leitores das nossas colunas e nos ouvintes dos nossos podcasts. Vamos então, sem delongas, direto a esses destaques. Aliás, se vocês me permitem, eu gostaria de responder primeiramente um seguidor muito querido aqui do nosso canal, Rodrigo Viana, de Ituiutaba, Minas Gerais. Ele que tem 13 aninhos, joga botão com o pai dele, o Antônio Carlos, e com o avô, o seu Honório. O Rodrigo nos mandou uma mensagem super carinhosa dizendo que acompanha sempre o nosso canal pelo YouTube, que gosta principalmente dos jogos e que pediu pro pai dele uma mesa oficial, igual a dos campeonatos oficiais que ele vê aqui no Mundo Botonista e que deve chegar em breve pro aniversário dele. Ele perguntou se o planetinha que dá identidade ao nosso canal, tem algum nome e se ele tem para vender em algum lugar esse planetinha. Olha, Rodrigo, tem sim, o planetinha tem um nome, ele já foi batizado, ele se chama B612, que é o nome do planeta onde vivia o personagem Pequeno Príncipe. Você pode conhecer a história do nosso planetinha aqui no livro O Pequeno Príncipe, do escritor francês Antoine Saint-Exupéry, que ficou conhecido como poeta da aviação, porque antes dele se tornar escritor, ele era aviador, ele era um piloto de avião, no início da aviação, lá no início do século passado. Bom, Rodrigo, se você ainda não conhecia o livro, fica aí a dica, de leitura, uma obra super adequada também para a sua idade. Muito obrigado pela mensagem, pelo carinho com o canal, ok? Bom, pessoal, então agora sim vamos à repercussão das colunas da semana. É hora do quadro Botonautas. Vamos lá então, vamos começar pelos nossos seguidores do portal e os comentários aqui sobre o canal Mundo Botonista ao longo da semana. Começando com o Ricardo Silveira, que parabeniza pelo magnífico trabalho, o canal, o Nando comentando, muito maneiro ver a galera mandando recado, e a história do Pentinho, ele adorou, também deixou aqui o seu comentário. O Wellington Silva, obrigado pelo carinho, Wellington, e o Victor Herriman. O botão tem que ser dividido entre antes e depois do Mundo Botonista. Alex Monteiro, de Nova York, tá lá da Play Button Soccer, mandando um grande abraço pra gente. Marcelo, de São Paulo, diz que acompanha nosso trabalho desde a época do Vitrine do Botão. Um grande abraço pro Marcelo. E o Júnior Souza, parabéns pela iniciativa de divulgar a nossa modalidade, gostaria muito de participar do novo quadro. Ok, seja bem-vindo, com certeza tem um espaço pro amigo lá. Júnior, mande o seu vídeo e você vai fazer parte do nosso Cá com Meus Botões. Um grande abraço também para o Alex Kaique. Ele diz que joga 12 toques com o filho dele. Um grande abraço também para o Valdemar Melo, lá de São Luís do Maranhão, a quem nós não conseguimos responder na semana passada, deu um puxão de orelha na gente. Obrigado pelo carinho, continue acompanhando os nossos conteúdos, Valdemar. Grande abraço também pro Mário Damori, outro grande lance esse dos repórteres correspondentes locais, e parabéns, sensacional o quadro Cá com Meus Botões do Pentinho. Obrigado também ao Marco Damori pelo carinho. Pessoal, Fernando Aparecido também, grande abraço, parabéns Jefferson pelo programa, show de bola. E o Paulo Guilherme Sintra, parabenizando também a qualidade das transmissões e a qualidade editorial da nossa página Mundo Botonista. Diz que está sendo um marco para o futebol de mesa. Obrigado a todos pelo carinho. Bom, na segunda-feira, dia 13/4,
a coluna Curtinhas do BED, onde ele falou sobre a importância, qual seria o campeonato mais importante, né, mais cobiçado pelos motoristas, o brasileiro ou o mundial. Quem deixou aqui comentário foi o Vanderlei Muri, achou sensacional a coluna. O Mário Luiz Schumacher, lá de Santa Catarina, nosso querido, disse que gostou muito da coluna do BED. Também o Armandinho de Recife, disse que achou bacana também a áudio coluna do nosso querido BED. Na terça-feira, dia 14 de abril, na coluna do nosso querido Marcelo Lages Ramalhete, escrita lá de Portugal, na coluna Botões da Leimar, também o Odeto deixou um comentário dizendo que acha que o Marcelo Lages foi quem criou o departamento de futebol de mesa do Vasco, lá junto com o Rafael Rodrigues, deixou um abraço para ele. O Mário Schumacher também. Muito bom, Jefferson, a coluna com a entrevista do Tadeu. O cara, gente fina, excelente atleta, dono de uma educação ímpar. Pena que é corintiano. Parabéns. Obrigado, Schumacher, pelo comentário. Obrigado também ao Odeto. Bom, pessoal, na quarta-feira, dia 15 de abril, rolou aquele podcast maravilhoso com o nosso querido Cássio, né? O José Cássio Ruiz Herbiste, 70 anos, amigos, e sexto melhor botonista do Brasil, para a alegria do nosso querido Ronaldo Baltazar, lá de Curitiba. Bom dia! Essa entrevista com o Cássio foi uma das melhores até hoje, fiquei até empolgado em contar a minha história com o futebol de mesa, lá no quadro Cá com Meus Botões. Pode mandar, Ronaldo, com certeza será muito bem-vindo. O Ednilson Gaffo também enaltecendo a ótima entrevista do Cássio, diz que ele consegue enxergar à frente dos outros, e isso é para poucos, ainda mais na idade dele. O Nando também, que resenha com o vovô, né? Top demais. O Éder Sérgio de Caruaru, boa tarde, esse velhinho é sensacional, admiro muito, parabéns pela entrevista, foi bem divertido, palavras sábias. Grande abraço pro Éder, pro Ednilson, pro Nando também. Quem deixou também um comentário aqui sobre o podcast do Cássio, Paulo Audicião, nosso querido Farinha, que é um pai novinho, né? Acabou de ser pai novamente. Um abraço pro Farinha. Boa essa ideia do Cássio de refazerem, né, a coluna, as dicas do Cássio, né? Valeu pelo carinho, pela dica também, Paulo. E o Armandinho de Recife. Muito boa entrevista com o Cássio, tem algumas fotos com ele, jogamos algumas partidas em Brasileiros quando éramos todos adultos. Parabéns, olha que bacana as fotos que ele mandou pra gente. Bom, na quinta-feira, dia 16 de abril, na coluna Um Toquinho Mais, lá do nosso querido Kibu Zucato, né? Ele falou sobre o seu Lorival de Lima, um artesão, né? Talentosíssimo e revolucionário do futebol de mesa da modalidade dos itoques, com quem ele teve bastante contato. Infelizmente, o seu Lorival já falecido, deixou saudades aqui. Grande abraço do Marcelo Loiácono. Aliás, o Marcelo tem uma coluna muito bacana, 12 toques com o Marcelo Loiácono. Ele tem uma série de entrevistas muito legais publicadas no blog dele. O Sean de Curitiba também deixou aqui o seu comentário, diz que o seu Lorival fez time para ele, que deu muitas alegrias, que ele guarda até hoje. O Mário Schumacher também deixou um comentário dizendo que foi muito legal essa homenagem do Kim ao seu Lorival de Lima, e que ele tem vários times produzidos pelo seu Lorival, que era uma pessoa muito correta, um artesão de primeira linha, e deixou saudades. O Armando também, do Rio de Janeiro, elogiando a coluna, dizendo que teve o privilégio de conhecer ele de perto, que tinha bastante contato com ele, e que até hoje ele fala com a esposa do seu Lorival, a Dona Nelly. Dá um grande beijo para a Dona Nelly, é uma pessoa muito doce, uma pessoa muito querida. O Marcos da Futmess, o Marquinhos é presidente da Federação Cearense de Futebol de Mesa, deixou aqui um recado também. Rapaz, esses textos, esses registros de história, fatos, fotos, dão um baita registro, viu, Jefferson? Lembro-me que o seu Lorival apareceu na revista Placar nos anos 80. Quem fala dessa revista Placar também, onde o seu Lorival aparece, é o Marcos Damori, lá de São Paulo. Ele diz que se lembra como se fosse hoje, o dia que ele comprou a revista, que ele viu a capa na banca e foi comprar e devorou a reportagem. Tinha lá o contato do seu Lorival. O Éder Sérgio, presidente da Federação Pernambucana de Futebol de Mesa, ele que lá de Caruaru, mandou aqui um recadinho: bom dia, merecidíssimas homenagens, eu gostava muito do seu Lorival e também do seu Anacleto, estão com certeza no céu.
Bom, para finalizar, pessoal, na sexta-feira, dia 17 de abril, na coluna Doutor Regras do nosso querido Carlos Cláudio, chefe nosso de redação aqui do portal Mundo Botonista, ele falou sobre arbitragem no futebol de mesa. O Tarciso, lá de Brasília, deixou aqui o seu comentário, dizendo que na modalidade 3 toques a presença do árbitro é obrigatória. Obrigado, Tarciso, pela participação. O Igor Borges, o nosso querido Borges, lá de Fortaleza, no Ceará, deixou também o seu recado. Ótima abordagem, dizendo que ele é contra essa coisa de arbitragem, mas que infelizmente está cada dia mais necessário. O Odeto deixou aqui seu comentário também. Na minha opinião, tem que ter arbitragem sim. Agora, árbitros que realmente conheçam a regra e sejam imparciais. Em todo esporte, há a presença de árbitros. Obrigado pelo carinho, pela mensagem, Odeto, pelo comentário. O Paulo Meira disse que também acha que tem que ter árbitro, sim, mas que a logística disso é muito difícil, né? Isso pode ser dispendioso e cansativo. E o Mário Luiz Schumacher também deixou um comentário. O Carlos Cláudio mandou bem na coluna de hoje, utilizando uma frase muito antiga que eu ouvi quando eu era jovem ainda, né? no Brasileiro de São Paulo. Ouvi do saudoso De La Torre, que dizia que o futebol de mesa é um jogo de cavalheiros. O Carlos Cláudio usa essa expressão na coluna dele dessa sexta-feira, dia 17 de abril. E aí, gente, um abraço do Leonel de Porto Alegre. Bom, pessoal, todas as maneiras de interagir com as colunas ao longo da semana, né, e deixar os seus comentários, pedidos, sugestões, enfim, estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Lembre-se que o canal Mundo Botonista só é bem sucedido quando consegue trazer, de alguma forma, você que está aí do outro lado de cada tela, ok? É isso aí, gente do Mundo Botonista. Aqui é o Jefferson Lira, mais conhecido como Jeff Lira do Esporte Clube do Recife. Um abraço para vocês, vamos treinar. Futebol de mesa, uma força que nos move e nos une. Bom, você, amigo botonauta mais atento, que já nos acompanha, com certeza está sabendo que no próximo domingo nós teremos uma estreia muito aguardada aqui no nosso programa. Trata-se do quadro Pelos Quatro Cantos do Mundo. Pessoal, a expectativa está lá em cima. Eu, particularmente, estou assim, super empolgado acerca desse quadro. Eu acredito que ele tem um potencial assim, enorme de estreitar ainda mais a nossa relação com os nossos amigos botonistas de todos os cantos do Brasil. Eu fiquei de revelar para vocês hoje quem serão os nossos correspondentes, né? Eles vão colaborar como setoristas do nosso canal aqui e serão responsáveis por trazer aquilo que rolou de mais importante na semana, os principais destaques das federações, das suas federações, ok? Bom, chega de mistérios e vamos conhecer os repórteres que passam a integrar o time Mundo Botonista a partir do nosso próximo programa. Então é isso, pessoal. Como eu já havia adiantado para vocês no nosso último programa, nós vamos estrear então no próximo domingo, dia 26 de abril, o quadro Pelos Quatro Cantos do Mundo, né? E o canal passa então a ter correspondentes, né, nas 4 praças com maior quantidade de adeptos da modalidade 12 toques, que são elas São Paulo, Pernambuco, Paraná e Rio de Janeiro. Ok? Quem serão os nossos correspondentes? Vamos lá. Bom, em São Paulo, quem nos trará os destaques da Federação Paulista de Futebol de Mesa será o Vinícius Ramalho, ele que é vice-presidente da Federação Paulista atualmente, tem 40 anos, formado em jornalismo, atua nas mídias sociais do São Paulo Futebol Clube, como o YouTube e o podcast do Tricolor Paulista. Em Pernambuco, quem nos trará as notícias diretamente de Recife será o Alexandre Sávio Tiné Raposo, de 53 anos. Ele que é formado em administração, mas tem um grande foco da sua atuação em marketing. E ele é apresentador do programa Café com Esportes, que vai ao ar pela NET na TV fechada. Aqui no Paraná, quem ficará responsável, né, como correspondente para nos trazer todas as notícias ali ou aquilo que mais interessar da semana da Federação Paranaense de Futebol de Mesa será Alex Martins, 46 anos, ele que é presidente da Liga União, a Liga de Botonistas do Norte do Estado aqui. É uma figurinha carimbada aqui já no canal Mundo Botonista, onde ele já atuou como repórter cinematográfico em grandes eventos como os 2 últimos campeonatos brasileiros. E por fim,
o nosso correspondente do estado do Rio de Janeiro, lá da FEFUMERJ, o nosso querido Igor Monteiro Quintais, 38 anos, também formado em jornalismo. Ele chegou inclusive a atuar, né, na imprensa esportiva por algum tempo. Na área de jornalismo ele atua nesse momento nas mídias sociais e ele é editor de uma revista lá no Rio. E aí, mundo botonista, beleza? Paulo Luciano, Farinha, com os meus 3 filhos. Farofa, Alvinho, olha os camisas do Circo Alvinho. E a mais jovem integrante, Marcela. Nós aqui do canal Mundo Botonista pedimos desculpa aos amigos, os colegas, né, botonistas lá da querida Federação de Futebol de Mesa do Amazonas, ter esquecido de elencar o estado entre as praças onde se pratica a modalidade 12 toques aqui no Brasil. Eu peço em nome do canal as mais sinceras desculpas e aproveito para mandar aqui um grande abraço aos amigos botonistas barés lá de Manaus, e em especial ao amigo Winneton Almeida, da Federação Amazonense de Futebol de Mesa. Armando, Rio de Janeiro. Boa noite, pessoal. É uma honra participar com vocês no domingo desse belíssimo programa com iniciativa do nosso amigo Jefferson. Saúde para todos nós. Vamos superar essa fase de confinamento e, se Deus quiser, retornaremos em belo estilo em junho no Campeonato Brasileiro Individual lá em São Paulo. Um abraço e boa noite a todos. Bom, eu sei que você estava aí só esperando, né? Chegou a hora do quadro feito para você. Aliás, feito por você, amigo botonauta. É momento aqui no nosso programa em que você pode compartilhar suas vivências dentro e fora das mesas, suas histórias, amizades, seus times, enfim. Como e quando o futebol de mesa passou a fazer parte da sua vida. Seja bem-vindo ao Cá com Meus Botões, Vinícius Ramalho, de São Paulo. Fala aí, galera do Mundo Botonista, eu sou o Vinícius Ramalho e estou participando dessa primeira edição do quadro Cá com os Meus Botões. Bom, vamos contar um pouco da minha história como botonista, que, claro, como todo mundo, começa lá pequenininho, 4, 5 anos de idade, já jogava com botões oficiais. Meu pai trabalhava na fábrica da Volks e o clube da Volks tinha um departamento que era um departamento ali pioneiro, né, na Federação Paulista de Futebol de Mesa. E a gente frequentava o departamento, mas não chegamos a nos federar. Eu jogava ali no Estrelão, meu pai acabou arrumando uma mesa, que era uma mesa lá do pessoal que jogava na fábrica no horário do almoço. Essa mesa ficou lá meio que encostada, ele trouxe para casa. Era uma mesa que era até engraçada, porque ela tinha estofados dos carros, né, nas laterais da mesa. Mas vamos lá. A gente não chegou a se federar pelo clube da Volks, até que lá no começo da década de 90, o pessoal de Socorro abriu um departamento. Eu frequentava a cidade de Socorro porque meus avós moravam lá. Meu avô era muito amigo do Anacleto Zucato, de quem eu vou falar daqui a pouco, e ele nos convidou para fazer parte da equipe. Então, como que era o esquema? A gente ia só nos jogos que eram em São Paulo, para que eles viajassem com menos gente e a gente completasse o time nos jogos em São Paulo. Claro que quando a gente estava em Socorro, se tivesse um jogo, a gente ia lá para dar uma força. Mas normalmente a gente participava dos jogos em São Paulo. Tá aqui até minha carteirinha, ó, 1/3 de 94, afiliação. Então são 26 anos como federado. Primeira carteirinha tá aqui, ó, cara de moleque. E lá a gente ficou participando do 15 de agosto, então. Meu pai faleceu em 98. E aí a gente deu uma afastada do futebol de mesa, até que em 2000, numa conversa ali no trabalho, o pessoal jogava taco, peão, pipa e tal. Aí botão, aí eu com a minha carteirinha, eu andava na carteira, falei, eu era federado. Como assim federado? Federado. E aí lá a gente fez um torneio, o meu chefe naquela época, o Vitório Amaral, falou, não, vamos atrás, vamos filiar um clube aí, vamos, você junta seus primos, a gente pega os caras que querem mais jogar aqui, a gente faz um time e se filia. Primeiro ano nosso foi no Mauaense, até porque um dos caras que trabalhava lá comigo tinha uma ligação com o Mauaense, só que a maioria do pessoal era de São Bernardo. Então a gente demorava ali uns 40 minutos para ir de São Bernardo até Mauá. Primeiro ano foi lá, a primeira derrota nossa foi justamente contra o 15 de agosto, 100-7, acho que foi o primeiro placar centenário da história, mas a gente tinha que aprender, e era assim que aprendia, perdendo, né? A gente foi aprendendo aos poucos.
O segundo ano a gente já conseguiu um espaço no Meninos Futebol Clube, em São Bernardo, e é lá que a gente está já, completamos nesse ano de 2020 18 anos. Uma história muito legal. Lá também a gente começou como um saco de pancadas. A primeira vitória demorou 4, 5 anos para chegar, mas depois a gente conseguiu, fazendo a nossa sala ficar um ambiente legal, uma estrutura legal para se jogar, cada um se doando de uma forma, era mutirão para colocar carpete no chão, quem tinha um ar-condicionado lá na praia que estava sobrando, falava, vou trazer aqui para a gente deixar a sala climatizada. Aos poucos a gente foi deixando a sala legal. Em 2008 conseguimos um time um pouco mais forte, trouxemos jogadores de alguns clubes e aos poucos a gente foi se fortalecendo. Acho que para mim o ano mais importante da nossa história é 2014. Eu particularmente conquistei o título brasileiro da segunda divisão, que para muita gente pode parecer que não é tanta coisa assim, mas que para mim foi muito simbólico. Ganhei do Nando na semifinal, nem preciso apresentar o Nando do Vasco, né? Todo mundo sabe, o cara é multicampeão. Na final ganhei do Albarello, grande amigo de muitos anos de meninos, mas que naquela época representava o círculo militar. E aí, para fechar um pouco desse nosso bate-papo, eu queria falar de alguns dos meus botões aqui. Esse aqui é uma seleção brasileira de 70, o primeiro time que meu pai me deu quando a gente se filiou lá em Socorro. Tá aqui o Pelé. Esse aqui é uma Espanha, que foi o time que eu fui campeão da segunda divisão, que eu acabei de falar. Esse aqui é um Uruguai, que é o time que atualmente eu jogo, né? O Uruguai com jogadores aí de várias épocas. E aí eu queria rapidamente falar de 3 caras muito importantes na minha história, né? Eu já falei do meu pai, que foi quem me introduziu no futebol de mesa. Hoje a sala do Meninos tem o nome dele e foi através dele que eu consegui conquistar as amizades que eu fiz no futebol de mesa. O segundo cara é o Anacleto, um cara que, foi o cara que abriu as portas pra gente começar, e é um cara que todo mundo sabe o quão ele era querido, faz muita falta no nosso meio, é um cara que deveria, muita gente que joga botão, levar os ensinamentos do Anacleto. E o terceiro cara tá aqui num time que foi o time que em 2014 a gente foi campeão, Maurício Fácil, capitão do Meninos, um cara que recebeu o convite de tudo quanto é lado e optou por ficar no Meninos para ser campeão e conquistar tudo que a gente conquistou. Nos últimos 7 anos são 6 finais, tricampeão paulista, campeão brasileiro por equipes, ele bicampeão brasileiro individual. Então é um cara também que eu tenho que falar nessa minha trajetória. É isso, futebol de mesa para mim é algo muito importante, que eu levo na minha vida, não à toa. Eu tô fazendo um ano de casado daqui a pouquinho, aí no final do mês. E no meu casamento tinha uma mesa de botão, onde os meus amigos do futebol de mesa ficaram por ali. A lembrancinha do casamento era times de botão. Então, para mim, isso é algo que faz parte da minha vida. Eu costumo dizer que eu tenho muita coisa por conquistar, mas se tem uma coisa que se eu morresse hoje eu tinha feito da forma como tinha que ser feito, é o departamento do futebol de mesa do Meninos, tudo que a gente construiu por essa paixão pelo futebol de mesa. Fique em casa, jogue botão, aproveite para dar umas palhetadas, espero ter contribuído aí. Jefferson, parabéns pelo seu trabalho espetacular que você faz no mundo botonista e a gente vai se falando aí. Um abraço a todos os botonistas do Brasil, valeu! E aí, gostou do quadro? Não deu aquela vontade de participar? Tem uma história bacana para contar, uma partida inesquecível, a sua iniciação no esporte de repente, uma conquista, né? Um amigo especial que você conheceu graças ao futebol de mesa. Bom, se você quiser participar desse quadro é muito simples, basta você entrar em contato com o WhatsApp, Fale com o Mundo, que está aparecendo aqui na sua tela agora aqui embaixo, ou acessar o portal mundobotonista.com.br, para o qual temos link aqui também na descrição desse vídeo. Fala Jefferson, fala galera do Mundo Botonista, quem tá passando aqui é o Alex, da Play Button Soccer de Nova York, desejando tudo de bom aí para todos, que essa quarentena passe e a gente volte a jogar juntos em breve. Um abração, até mais. Bom, pessoal, vamos chegando ao final de mais um Volta ao Mundo em uma semana. Lembrando a você que nós vivemos um período de pandemia do coronavírus e que todos os cuidados são muito importantes. Lembre-se sempre de lavar bem as mãos e com frequência. Use um lenço descartável ou cotovelo quando você for espirrar.
Evite compartilhar objetos, copos, talheres, né, celulares, toalhas, enfim, use álcool em gel para higienizar as suas mãos após manusear maçanetas, botões de elevador, corrimãos, enfim. Fique em casa sempre que possível, evite aglomerações. Fala galera do Mundo Botanista, sou o Pedro Prado aqui de Londrina, Paraná. Um abraço para os seguidores aí. Bom, querido, para você que nos acompanhou até aqui nesse programa de hoje, eu quero me despedir prestando uma última homenagem ao Moraes Moreira, que nos deixou na última segunda-feira. Com a ajuda do Carlos Cláudio, nosso redator-chefe aqui, eu escolhi uma música do álbum Acabou Chorare, de 1972, considerado pela revista Rolling Stone o disco mais importante da história da música brasileira. Descanse em paz, mestre Moraes. Uma ótima semana a todos e até o próximo domingo com mais um Volta ao Mundo em uma semana. Enquanto eu corria, assim eu ia lhe chamar. Enquanto corria a barca, lhe chamar. Enquanto corria a barca, lhe chamar. Enquanto corria a barca, por minha cabeça não passava. Somente só, assim vou lhe chamar. Assim você vai ser. Somente só, assim vou lhe chamar. Assim você vai ser. Somente só, assim vou lhe chamar. Assim você vai ser. La ya ra ra, la ra 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 ra. Preta, preta, pretinha, preta, preta.